Nesta data, dia 10 de maio de 2018, aqui na sede da Academia de Medicina de Mato Grosso do Sul, daremos início à segunda entrevista com os acadêmicos dentro daquele projeto de fatos e histórias da medicina do nosso estado. Hoje entrevistaremos o acadêmico Dr. José Correia Barbosa, que ocupa a cadeira número 1 do patrono Dr. Ademar Correia Barbosa. Dr. José, é um prazer enorme estarmos aqui juntos para essa entrevista histórica. E gostaria que o senhor ficasse à vontade para falar algo sobre a sua vida pessoal, familiar, a sua história profissional, tanto na medicina como nas outras atividades que o senhor muito bem já desenvolveu na sua vida. Muito bem. Meu bom dia também, amigo. Olha, muito grato por esse convite. Eu acho que na nossa vida a gente tem certos valores que são desenvolvidos pelo trabalho de cada um. E evidentemente que, em se falando da formação, da minha formação médica, é até interessante relatar aqui para os ouvintes, de que às vezes me perguntam, né? Volta e meia me perguntam, mas por que o senhor escolheu a medicina? Porque eu nasci no mato, eu nasci numa fazenda. Então, o que me motivou, eu não entendi nada, nem sabia o que era medicina. Mas o que me motivou mais foi ver meu pai castrar os animais na fazenda. Então, ele castrava uma porca, ele castrava um cavalo, né? Um garanhão, né? E com esse tipo de cirurgia que ele professava nesses animais, eu disse a ele, rapaz, o senhor precisa me ensinar a castrar, que eu também gostaria de aprender a fazer esse tipo de trabalho, já que o senhor faz tão bem. E ali nasceu a ideia, né? Foi o início da minha vocação. E depois, no realizar os meus estudos, tanto do primário, do secundário, do ginásio, do científico, como era antigamente, a gente acabou se direcionando mesmo para o estudo da medicina. Eu tive a felicidade, depois de muito sacrifício, de entrar numa faculdade muito boa, por sinal, que é a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, porque naquela época Campo Grande não tinha Faculdade de Medicina. E lá me formei médico, e terminando o meu curso médico, eu sempre tive, durante o próprio curso, a intenção de voltar para Campo Grande, aqui trabalhar, porque daqui eu sou originário, e que gostaria, e naquela época, quando eu estava terminando já o meu curso de medicina, eu observei de que a Faculdade de Medicina daqui já se engatinhava. E encontrei o Dr. João Pereira da Rosa, lá em Florianópolis, e disse a ele, eu estava no 6º ano de medicina, eu disse a ele que eu gostaria de vir para Campo Grande e ser aqui professor de ginecologia. E aí ele me disse, olha, se você tem esta pretensão, você deve fazer uma pós-graduação primeiro, porque isso é regra para quem quer começar a ser professor de medicina lá. E foi então que eu me despertei em fazer minha pós-graduação no Rio de Janeiro, um senhor de um hospital, um serviço de primeira grandeza, o serviço de ginecologia do Hospital dos Servidores Federais do Rio. E lá, em 69, 70, eu terminei a minha residência e vim para Campo Grande. E aqui iniciei, evidentemente, a minha clínica particular, abri um consultório e também iniciei a minha atividade docente na Faculdade de Medicina. Durante esse trajeto todo de professor e de médico, também, com o tempo, eu acabei, por necessidade de herança, né, acabei também recebendo uma gleba de terra do meu pai,
onde eu precisava e até me ajudava, inclusive nos meus orçamentos domésticos, né, ganhar um pouco mais mexendo com a fazenda. Então, aí somou-se as minhas atividades na pecuária, na docência e no consultório particular. E foi por aí que eu caminhei até me aposentar. Aos 30 anos de trabalho dentro da faculdade, eu me aposentei. E me aposentando, né, eu resolvi, como naquela época eu já tinha, foi em 2003, eu já tinha um diagnóstico, eu era cardíaco, e como eu sempre gostei da vida, gostei de viver a vida com qualidade, como eu faço isso até hoje, e hoje eu estou com meus 81 anos de idade, e aqui estou conversando com vocês, né? Eu resolvi cortar os meus estresses. Então, parei de mexer com fazenda, parei de mexer com medicina e me tornei um contador de história. Então, me tornei um escritor, um historiador. E foi nesse campo da cultura que praticamente me satisfez, me preencheu as lacunas que me foram deixadas pelas aposentadorias. E aí me tornei um escritor. Estou aí já com 6 livros lançados, e, inclusive, graças a esse sistema cultural que abracei, é que fui beneficiado com a escolha de participar da nossa academia. Muito bem. Então, continuando, como eu estava dizendo, durante o meu curso médico, houve algumas participações minhas diferenciadas da docência. Eu acho que é muito importante ser citado isso aqui também. Por exemplo, eu me integrei na classe médica, na política de classe médica. Comecei a fazer parte das associações médicas. Fui o fundador da Associação Médica, um dos fundadores, em 1959, da Associação Médica de Campo Grande. Eu era simplesmente um acadêmico de medicina e já comecei a participar na fundação dessa associação. Posteriormente, passei a ser também membro fundador da Associação Médica de Mato Grosso do Sul. E membro também do Conselho Regional de Medicina, membro e fundador da Unimed. Então eu tive uma participação de medicina de classe muito grande. Eu praticamente participei, fui vice-presidente da Associação dos Hospitais de Mato Grosso do Sul. Quer dizer, muita atividade a gente abraçou nessa passagem. E dentro dessa passagem, evidentemente, nós trabalhávamos com a docência na maternidade Cândido Mariano. Porque naquela época, nós começamos em 1971, nós começamos a trabalhar, a exercer o funcionamento da cadeira de ginecologia e obstetrícia, não tinha no campus, né, uma maternidade. Então a universidade fez uma parceria com a Cândido Mariano, com a diretoria da Cândido Mariano, e para lá foi transferido o curso de ginecologia e obstetrícia. E lá ficou muitos anos, mas muitos anos, até abrir as condições da maternidade do hospital universitário, lá no campus. Muito bem. Dentro dessas atividades da maternidade Cândido Mariano, onde eu fui chefe de plantão a vida inteira, né, mas eu tive uns destaques que acho que merecem ser citados. Por exemplo, eu fui o fundador do Centro de Estudos da Maternidade Cândido Mariano. E eu fui o fundador do ambulatório de ginecologia e obstetrícia da Maternidade Cândido Mariano. E nesse ambulatório, eu trabalhei sozinho, porque os meus colegas de cadeira não tinham tempo para se dedicar. E eu trabalhei sozinho, 1 ano. No 2º ano, o João Bosco me auxiliou. E no centro de estudo, nós exercitamos esta atividade até eu me aposentar. Isso são coisas assim que eu acho que é importante ser dita. Essas atividades do centro de estudo foi muito positiva, principalmente no aprendizado dos nossos alunos, porque era uma forma prática de ser discutido casos clínicos. E ali nós complementávamos a parte teórica. Por outro lado, na Associação de Ginecologia e Obstetrícia de Mato Grosso do Sul, onde nós tivemos a oportunidade também de ser dos fundadores, e fui presidente 3 vezes desta associação, nós conseguimos inovar e fazer
pela primeira vez, uma sociedade de especialidade médica do Estado realizando eventos científicos para os médicos da especialidade em Mato Grosso do Sul. Campo Grande, iniciamos, por exemplo, em 1986, 84, 86, foi quando eu participei pela primeira vez como presidente. Nós realizamos ali, aqui em Campo Grande, né, as primeiras 2 jornadas de ginecologia e obstetrícia do Estado. E para complementar todas essas minhas atividades científicas, nós chegamos a realizar em Campo Grande o primeiro Congresso Internacional de Ginecologia e Obstetrícia de Mato Grosso do Sul, com professores convidados da Europa, dos Estados Unidos, da América Latina. Foi, inclusive, a abertura desse evento, desse congresso, teve a presença do nosso governador do Estado, Dr. Wilson Barbosa Martins, que foi o único congresso que eu tenho conhecimento que um governador do Estado participou da abertura. Então, para mim, foi um ato que me gratificou muito. Por outro lado, além disto, nós encetamos, e aqui a história da medicina fala disso, porque eu acho que são dados que precisam ser registrados, principalmente nessa entrevista, né? E eu fiz um trabalho, eu digo eu fiz porque foi eu mesmo que fiz, como presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Mato Grosso do Sul, às minhas custas, com o meu carro, eu rodei esse estado todinho, cidade por cidade onde existia médico, para filiá-lo na nossa sociedade. E foi graças a esse esforço pessoal que nós conseguimos aumentar significativamente o número de associados desta sociedade, que se torna pujante até os dias de hoje. Por outro lado, criamos os eventos internacionais Brasil-Paraguai e Brasil-Bolívia, que infelizmente não foi dado continuidade, mas valeu a pena enquanto durou, porque nós integramos as medicinas de fronteira, que é um dado extremamente importante na atividade médica de todos nós aqui nesse estado, principalmente nosso estado, que é um estado fronteiriço. Além disto, quando eu encerrei a minha atividade médica, eu sempre, como sempre fiz, eu sempre defendi a assistência aos menos assistidos. Sempre foi assim e sou assim até os dias de hoje. Eu acho que a gente precisa ter os olhares para este lado humanístico e, principalmente, tem que fazer parte, é obrigatoriamente necessário que exista a participação do médico como o aspecto humanístico. Porque muitos médicos não pensam desta forma, infelizmente. Então, nós criamos no final do meu trabalho médico, uma situação que eu achei que podia alcançar um benefício para todos. Então eu resolvi doar, de livre, espontânea vontade, todo o meu consultório médico, que era um consultório montado, inclusive para pequenas cirurgias, com aparelhos importados, né, para prevenção de câncer ginecológico, completinho. E a minha biblioteca, que era com certeza uma das melhores bibliotecas do estado, dentro da ginecologia e obstetrícia, doei todos esses acervos para a maternidade Cândido Mariano. E para fechar essa participação sobre a maternidade, nada melhor que eu dizer a todos vocês de que eu acabei por escrever a história daquele hospital, que me completou, e eu acho que é uma riqueza histórica, inclusive da própria academia, né, que foi um livro lançado, inclusive, sob o apoio da própria Academia de Medicina, e é um acervo extremamente importante que nós tenhamos os nossos hospitais tendo a sua história escrita em livros. Muito bem. Essa é uma parte, parei agora uma vez. Muito bem. Por outro lado, eu gostaria também aqui deixar relatado a importância do nosso estado uno, Mato Grosso, onde a capital era Cuiabá. E Campo Grande era, portanto, uma cidade do interior do estado. Apesar de todo o desenvolvimento dessa cidade, que era chamada capital econômica do estado, porque era uma cidade mais pujante do que Cuiabá, mesmo até facilitada pelas próprias distâncias com o litoral brasileiro, para cá vieram, evidentemente, os primeiros médicos para aqui atender. E nós temos na história da medicina do estado de Mato Grosso do Sul figuras
que sempre foram e são até hoje relembradas com o passado histórico, não só médico, mas político, de famílias tradicionais do nosso estado, como foram o Dr. Vespasiano Barbosa Martins, como foi o Dr. Arthur Vasconcelos, como foi o Dr. Alberto Neder, como foi o Dr. Fernando Corrêa da Costa, como foi o Dr. Marcílio de Oliveira Lima, e tantos outros médicos não menos importantes, né, que fizeram com que essa cidade tivesse uma assistência médica mais evidente, mais competente. E aí vieram, evidentemente, a criação da Santa Casa, a criação do Hospital das Clínicas, a criação do Hospital Santa Maria, a criação do Hospital do Pênfigo, a criação do Hospital lá da São Julião. Então, foi uma época que vocês imaginam, hoje, como é que está hoje a nossa medicina, principalmente a nossa medicina social, né? A nossa medicina do SUS, que é um caso de polícia. Então, hoje nós estamos vendo hospitais repleto de pacientes nos corredores. Quer dizer, o que nós observamos hoje, que naquele tempo até a própria classe médica era mais unida. Quando, mesmo com políticas diferentes, porque os médicos naquela época era PSD e UDN, e era uma política que nas épocas da política a coisa esquentava, mais acirrada. Mas quando se tratava de assistência médica, todo mundo era companheiro. Eu nunca me esqueci que um dia eu fui visitar a sala dos médicos da Santa Casa, eu era simplesmente um acadêmico inicial do curso de medicina. E observei como eu vi um médico chamar a atenção de um outro médico mais novo, porque simplesmente estava atrapalhando a conversa dos mais antigos. Então eles tinham um rigor muito grande de respeito. Quer dizer, quando o mais velho fala, o mais novo escuta. Então, naquele tempo, existia assim, uma ética extremamente importante. E ninguém queria aparecer só por dizer que era o melhor, mas a experiência falava muito. E os mais novos sabiam aceitar o valor da imposição, às vezes até de uma forma até às vezes desagradável, porque o temperamento do colega não era tão bonzinho, e às vezes até eles abusavam um pouco dessa força, mas sempre o respeito existia. E o que a gente observou é que naquele tempo, olha que coisa interessante ser comentada aqui hoje, naquele tempo não existia nem INPS, que foi um instituto antes do SUS, que era um instituto de pacientes de carteira assinada. Os demais eram indigentes. Antes do INPS, todo mundo era indigente. Quem não era particular era indigente. E ninguém gostava de atender indigente? Não. Era impressionante como se tratava bem o indigente. Muito melhor do que se trata hoje o SUS. Hoje o médico pensa muito mais em ganhar dinheiro do que atender melhor. E nós temos, eu não vou me alongar, mas nós temos visto hoje, eu sou um crítico mordaz contra o sistema de atendimento médico, da relação médico-paciente, que é o portão de entrada para os diagnósticos. Hoje, praticamente, o médico trabalha com um computador. Quando ele atende um paciente, ele só tira o olho, ele só põe o olho no computador para questionar o que a paciente sente, como é que é, que data, enfim. E na maioria dos casos não examina o paciente. Agora, quando é um paciente pagante, aí todos os amigos do rei, né? Então, é um tipo de medicina que antigamente não tinha disso, não. Porque antigamente, eu me lembro muito bem, que quando você chegava em Campo Grande, você era um recém-formado, você ia numa Santa Casa, por exemplo, para você poder entrar, para participar, auxiliando uma cirurgia, você tinha que atender os indigentes do ambulatório. Primeiro você tinha que dar a sua cota de contribuição, para depois, em benefício daquela cota, você ter o merecimento de participar ajudando uma cirurgia. Hoje ninguém quer atender indigente. SUS, ninguém, não.
Eu sou até. Tanto que existe uma lei que é outra medida draconiana que eu acho que o governo fez, né? A intenção até pode ter sido válida, mas eu acho que é péssimo. Por quê? Porque hoje o SUS só permite que você atenda 16 pacientes. E eu devo relatar aqui, nessa passagem, a minha passagem como médico. Depois de aposentado, eu ainda atendi medicina em Rochedo. Porque não tinha médico lá em Rochedo. Não tinha médico aqui de Campo Grande que quisesse ir para Rochedo. Por quê? Porque lá ganhava menos. E o que aconteceu? Eu tive que fazer medicina de novo. Depois de 10 anos de aposentado, voltei a exercitar a medicina. E para surpresa minha, eu fiz lá 8 partos num posto de saúde. E fiz uma coisa inédita na minha vida. Eu fiz um parto domiciliar na zona rural. E eu acho que isso é uma coisa rara nos dias de hoje. Mas eu passei por essa experiência. Por sinal, muito agradável, muito gratificante. Porque eu via nos olhos daquela família, quando o neném nasceu, que tudo tinha ido bem, tudo estava tudo certinho. Olha que alegria, que satisfação. E para mim, muito mais, né? Então, são passagens da minha vida que exemplifica, né, o dom de servir. Eu herdo um pouco aqui o meu pai, né? Meu pai era um homem assim, não era médico, era um semi-analfabeto, mas ele foi um homem que nasceu para servir. Ele não se negava a ajudar ninguém que precisasse. Eu também sou um pouquinho assim. Eu gosto de servir. Eu acho que nós precisamos valorizar esse dom que Deus nos deu, nos dando a vida para ser vivida. Muito bem. Parabéns, foi ótimo a sua colaboração, a sua entrevista, que a gente já sabia um pouquinho, como aluno que nós fomos, e agradecemos a sua participação. Eu só queria acrescentar que esse projeto faz parte atualmente da 16ª Semana de Museus, doutor Zé. Ótimo. E o nosso museu participa por 2 vezes, né, Regina? Nós temos 2 eventos anuais, nacionais, Vai ser com iniciativa do IFAM, a nível nacional. E o nosso museu já está participando há uns 2 anos com esses 2 eventos principais. E esses eventos são aqui mesmo? São Aqui? aqui Pô, me avisa, no museu. Eu quero assistir. Tá certo. Me avisa, viu, Regina? Me convida. Então, agradecer e vamos encerrar.